Ouviremos agora o presidente do IRB, conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima. Conselheiro Edilberto é pós-doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com estudos sobre federalismo. Doutor em Economia pela Universidade de Brasília, mestre e graduado em Economia pela Universidade Federal do Ceará, bacharel em Direito pela Unifor, especialista em Políticas Públicas pela George Washington University. Foi consultor legislativo da Câmara dos Deputados e técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA. Foi presidente do Tribunal de Contas do Ceará de 2016 a 2020. Conselheiro Edilberto também é pós-doutorando do Grupo de Pesquisas Smart Cities BR na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Conselheiro Edilberto Pontes, com a palavra. Então, boa noite, gente, outra vez. Acho que tem uma apresentação, acho que vai passar. Hã? Ok, né? Joia. Então, primeiro cumprimentando o professor Adalberto Fischmann, que nos deu uma aula, deu um show sensacional. Professor, parabéns pela belíssima exposição, aprendi um bocado, retomar esses temas tão, né, uma análise histórica e uma análise atual, e até estava comentando com a professora Ana Carla, como é interessante esse último quadro, como fazer mudanças, né, as dificuldades todas de mudança. De fato, em geral, a gente tem uma música famosa, muito conhecida, que é Gabriela, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né, Gabriela? Em geral, é uma dificuldade realmente muito grande. E o Maquiavel refletia muito sobre isso, ele falava sobre isso, é conhecido também, acho que no Príncipe, ou um desses livros dele, que ele dizia assim, olha, mudar é muito difícil. Por quê? Quem vai se beneficiar da mudança não tem muita certeza, né, que aquilo vai beneficiá-lo. E às vezes o benefício é difuso. Mas quem vai se prejudicar, esse vai lutar com muita força, né, com muita energia contra a mudança. Então, mudar sempre é muito difícil, sempre é muito antipático, é sempre complicado. Qualquer pessoa que queira liderar um processo de mudança vai ter sempre dificuldade, por isso que é bom ter uma estratégia, não ser uma coisa atabalhoada, vai ser algo estratégico, algo pensado. Eu acho que esse modelo que o professor Fischmann apresentou pode ser muito, muito, muito útil para quem está pensando, liderando ou participando de um processo de mudança. Pois bem, eu vou falar aqui, a professora falou que eu vou até marcar o tempo aqui, são 20 minutos, né, professora, já pelo adiantado da hora. Eu estou vendo ali o 23, eu vou olhar para aquele cronômetro ali até 20 e 30 no máximo, eu concluo. Então, basicamente, eu vou falar sobre inovação, quase uma continuidade da palestra do professor Fischmann. Primeiro, falar dos fundamentos das inovações. Primeiro, a gente olha, por exemplo, essa organização tão importante, a OCDE, que o Brasil hoje está lutando para fazer parte. Veja como ela coloca como central a inovação. Ela diz, olha, fortalecer a inovação é um desafio fundamental para os países na sua busca por maior prosperidade e por uma vida melhor. Então, inovação é como um elemento central para todos os países desenvolvidos. Isso está na agenda, né, das principais instituições do mundo. Então, primeira coisa, o que é inovação? Como é que a gente define inovação? Acho que a primeira coisa é essa, acho que o ministro Benjamin Zimmer até citou um pouco isso, nós vamos falar sobre isso, o que é inovar, como é que se define isso. Depois, uma vez definido o que é inovar, quais são os incentivos que existem para inovar? Por que eu vou inovar? Por que se eu estou fazendo o que estou fazendo hoje, por que eu vou inovar? Isso é interessante isso, porque quando a gente olha pesquisas que são feitas sobre empresas inovadoras, aí a gente compara quem é mais inovador, grandes empresas ou startups, empresas menores, empresas pequenas. É interessante, professor Adalberto Fischmann, isso já foi documentado. E só observa o seguinte, muitas empresas enormes, com departamentos de pesquisa gigantescos, com muitos pesquisadores, grandes mesmo, que investem muito em pesquisa, são menos inovadoras que startups. E quando se observa também, muita coisa que surgiu nessas grandes empresas, e elas abortaram. Elas não deixaram em frente. Por quê? Porque uma das coisas também importantes é que, no capitalismo, a gente vê isso também em Schumpeter, é a tal da destruição criativa.
né? Destruição criativa é um dos conceitos mais importantes do capitalismo, mais importante da inovação. Que é o seguinte, olha, você criou um negócio super bacana, está ganhando um dinheirão com ele, a sua empresa está ganhando um dinheirão com ele, é altamente lucrativo. Você quer preservar aquilo a todo custo. Não quer desfazer daquela tecnologia. Só que ali já tem a gênese do fim nela, né? Então você fica com a empresa grande, que está ganhando muito dinheiro com aquilo, tem mais de lucro grande, não quer se desfazer, não quer canibalizar a sua própria invenção. Embora já tenha descoberto, no próximo passo, ela segura, porque ela não quer perder aquilo que está dando muito lucro. E aí a startup não tem isso. A startup, ela está muito mais livre, ela não tem a tecnologia anterior que ela desenvolveu, que dá muitos lucros para ela está muito mais livre, né? Bicho solto, como se diz, e é muito mais fácil ela inovar, mesmo aquilo que foi, às vezes, desenvolvido, como disse, nas empresas grandes. Então, é importante isso. Quais são os incentivos para inovar? A gente define isso. Depois, qual o incentivo para o setor público? Inovar. E depois o papel do controle, já que estamos, né, basicamente o público é de tribunais de contas. Qual é o papel que os órgãos de controle, os controles internos e os tribunais de contas, em particular, podem ter no processo de inovação, tão importante para qualquer país? Então, algumas definições aqui importantes. Primeiro, inovação como imperativo para o progresso dos países. Na linha do que disse que tem dito, né, a OCDE. Imperativo por quê, gente? Primeiro, esse segundo ponto aqui está um pouco dito aqui. Olha, o modelo de simples imitação satura depois de algum tempo. Porque normalmente é assim, se a gente olhar a experiência do Japão, desenvolvimento do Japão, China, os tigres asiáticos em geral, boa parte dos países, mesmo os Estados Unidos, durante um bom período de tempo, eles eram imitadores. E imitar é bom, imitar não é ruim, não. Só que satura. Chega um certo ponto, olha, eu imitei, ok, cheguei próximo, cheguei o que se fazia, mas o inovador, altamente inovador, continua inovando, eu estou ficando sempre para trás. Então chega um momento que os países, e é o caso que está acontecendo com a China hoje, qualquer universidade grande, isso já começou agora não, já faz 20 anos pelo menos, ou 30 anos, qualquer universidade americana importante, os principais alunos, ou uma boa parte dos alunos, os melhores alunos são chineses, né? Olha, que ninguém consegue competir com aquele chinês, porque eles estudam feito malucos, assim, muito, porque eles sabem que são muito cobrados desde muito cedo, é uma sociedade muito competitiva. O Japão é a mesma coisa, todo mundo sabe que no Japão começou dessa forma, era um super imitador, mas chega um tempo que é preciso investir em inovação, deixar de ser só um imitador, porque satura, e aí, por isso que entra esse novo ciclo, que está a Índia hoje, que está a China hoje, são grandes centros de inovação. Veja, a China hoje, não só continua mandando muita gente para o exterior, mas hoje grandes centros de pesquisa estão na China, não é? Grandes universidades do mundo estão na China, e a China tem grandes universidades, assim como o Japão também. Ou seja, querendo liderar, não querendo ser mais apenas um imitador, que teve o seu papel, foi importante ser imitador, mas isso não basta. Segundo, essa definição, o que é inovação? Voltando ao ministro Benjamin Zimmer, o que é inovação? Interessante isso, essa é realmente uma questão interessantíssima. Uma coisa é inovar, a outra coisa é você adotar procedimentos modernos. Adotar procedimentos modernos não é necessariamente inovar. Às vezes você está até imitando. Imitar não é ruim, né? Não, gente. Imitar, a gente às vezes tem uma conotação ruim, essa palavra, um sentido negativo, semanticamente negativo de imitar. Não. Imitar é bom. Deve-se imitar. Aliás, ninguém precisa reinventar a roda o tempo inteiro, né? Pode ter nichos, as instituições podem imitar umas às outras, copiar boas práticas, a história de copiar boas práticas é exatamente isso. Então, mas isso não é inovar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui concreto nosso que nós vivenciamos aqui. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará adotou em 2019 o plenário virtual. Isso é inovação? Não. Isso é imitação, no melhor sentido da palavra imitação. O Supremo Tribunal Federal tinha um plenário virtual, nós fomos lá, vimos como era o plenário virtual e adotamos no TCE do Ceará. Isso é trazer um processo moderno que existia lá no Supremo Tribunal Federal e trouxemos para cá. Isso não é inovação, não inovamos nada. Existia lá, adaptamos, né? Fizemos melhorias, customizamos, mas não é considerado inovação. Inovação, a rigor, é um produto, inovar é um produto novo, realmente novo. Um processo realmente novo. Um serviço realmente novo. Isso sim é inovar, não é? Então, inovar está associado a fazer algo de uma forma bem diferente do que se fazia antes, né? E aí com um ganho de produtividade, com algum ganho específico por aquele processo novo. Ou um produto realmente novo, né? Não é apenas uma
a gente olhar, por exemplo, o iPhone, né, quando ele foi lançado, o iPhone 1 era claramente uma inovação. Touchscreen, todos aqueles aplicativos, aquilo era claramente inovação. O Uber, quando foi lançado, o aplicativo é claramente uma inovação, né? Juntar uma plataforma que eles chamam de múltiplos lados, né? Que junta de um lado quem quer viajar, de outro lado quem quer oferecer o serviço de viagem. Era um serviço totalmente novo, existia táxi, né? Várias coisas que ele faz que os táxis poderiam ter feito, mas não fizeram. O Uber é claramente uma inovação, é totalmente novo em relação ao que se fazia antes. Então, é um produto novo, realmente novo, um serviço realmente novo, um processo realmente novo. Isso é que é inovação. E eu estou fazendo referência a esse modelo de Solon, que é um modelo muito importante, que é um modelo que foi desenvolvido nos anos 50, que foi muito importante nos anos 50 e hoje muito mais. Hoje se fala que o século XXI todo mundo já ouviu isso, é a era do conhecimento, né? A sociedade do conhecimento, o século do conhecimento, o século da... Isso é extremamente relevante. O modelo do Solon é um modelo... Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia por esse modelo. Ele diz o seguinte, olha, quando a gente vê um país, uma nação está crescendo, um país está crescendo, um país está indo bem, por que ele está crescendo? E aí, basicamente, se diz o seguinte, olha, para um país crescer, você tem que ter poupança, porque aí com a poupança você vai ter investimento, né? Poupança gera investimento, é a acumulação de capital, né? Então, tem mais capital. E tinha, do outro lado, força de trabalho. Então, vou qualificar a força de trabalho, quanto maior a força de trabalho maior, mais qualificada. Então, basicamente, era isso que era o motor de desenvolvimento, assim, acreditava até então. Aí o Solon foi examinar os dados e disse assim, olha, gente, o que chamou de resíduo de solo. Tem coisa aqui que não é explicada, nem pela acumulação de capital, não é o investimento, a acumulação de capital, nem é o trabalho, não é a força de trabalho. Tem alguma coisa extra aqui. E é exatamente o resíduo do solo, é o progresso tecnológico. Ele identificou exatamente isso. Olha, é o progresso tecnológico que está explicando por que esse país está crescendo e não a acumulação de capital. A acumulação de capital não consegue explicar tudo, nem o desenvolvimento da força de trabalho, a qualificação da força de trabalho. É o progresso tecnológico. E a gente olhar para a história, professor, isso é muito interessante isso. Inclusive, tem um valor hoje, teve um valor muito grande no passado e um valor cada vez maior hoje. Quem já ouviu falar aqui num sujeito chamado... que falava o seguinte, que a população está crescendo em progressão geométrica e a disponibilidade de alimentos, né, tá crescendo em progressão aritmética, né? O famoso Malthus, Thomas Malthus, exatamente. Então ele viveu entre o final do século XVIII e os primeiros anos, as primeiras décadas, ele morreu em 1830 e pouco, do século XIX. Então ele dizia isso. Olha, então o mundo caminha para o colapso, porque a população está crescendo muito rápido e não tem comida, vai ter comida, daqui a pouco falta comida para todo mundo. E o que o Malthus não contava era exatamente com o progresso tecnológico. O progresso tecnológico mostrou, o aumento de produtividade mostrou, né, que tinha comida de sobra para todo mundo. Né? Hoje tem um problema de distribuição. Tem fome no mundo, claro que a gente sabe que tem, mas muito mais um problema de distribuição. Não é pela existência de comida. Comida tem de sobra, né, para todo mundo. Então, o progresso tecnológico é que explicou, que possibilitou um aumento do bem-estar, do bem-estar geral das pessoas no mundo todo, né, muito grande. E o Malthus, Thomas Malthus, não contava com isso. E então as previsões dele de catástrofe, que eram catastrofistas, as previsões, se revelaram falsas com o tempo. Mas hoje Malthus é recuperado. Fala-se Malthus outra vez. Por quê, gente? E, de novo, pode ser que o progresso tecnológico resolva o problema. E o problema é o seguinte, olha, todo mundo está acompanhando o aquecimento global, né? Isso é um fato. Apesar de ter os negacionistas, mas isso é fato. Aí os dados estão mostrando toda hora, muita gente séria, muita gente competente vendo que tem aquecimento global no mundo. E todo mundo sabe, gente, se você começar a incorporar, e é bom que incorpore, gente que hoje está fora, como está sendo, os chineses estão sendo incorporados rapidamente, né? Incorporar a África, que hoje está totalmente fora do mercado de consumo. Se todo mundo consumir o padrão que consome o americano médio, todo mundo já viu essas estatísticas, né? A gente precisaria de três planetas, né? Para todo mundo ter o padrão de consumo que os americanos têm. E aí, é de novo o modelo de Malthus, ou seja, a população, o consumo da população, o planeta não vai dar conta, vamos caminhar para o colapso? Talvez, ninguém tem resposta. Mas uma das possibilidades é, de novo, o progresso tecnológico.
todo mundo agora está falando, ó, energias sustentáveis, né? Está se falando, aqui mesmo no Ceará, está se falando em um hub de hidrogênio, né? Que é uma energia limpa, né? Fontes alternativas. Na Europa, eu ouvi dizer eu ouvi outro dia na The Economist, acho que muitos lugares nem produzem mais carro a diesel só elétrico, né? A partir de 2026 ou 28, coisa assim, está proibido produzir carros combustíveis fósseis, né? Movidos a combustíveis fósseis. Enfim, então, pode ser que o progresso tecnológico evite o colapso do mundo. De novo, é uma possibilidade para contrariar essa previsão de Malthus. Mas isso aí está em aberto ainda. O mundo pode sim, caminhando como está caminhando hoje, está caminhando para a autodestruição. O aquecimento global é um fato. Pode ser que o progresso tecnológico nos salve outra vez. Não é? E tem muita pesquisa, muito investimento nisso para que seja atingido. E a Schumpeter, já falei sobre ele, esse conceito de destruição criativa, que é essencial para a gente entender o capitalismo e o processo de inovação. E por que isso é tão doloroso, gente? É porque é engraçado isso, as pessoas acham que isso sempre é suave. Então, muitas vezes, o crescimento, o desenvolvimento, professor Luciano, é muito doloroso. Ele é muito sofrido. As pessoas pensam que é sempre bom. Não, não é bom, gente. Quem anda em lugares muito inovadores, por exemplo, eu acho que a economia mais a economia mais inovadora do mundo ainda são os Estados Unidos. Gente, quem anda nos Estados Unidos encontra várias cidades fantasmas. Muita gente na rua, muita gente que não conseguiu ser absorvido pelo progresso tecnológico. Eu sempre conto uma história que eu acho interessante, é que agora, aqui, voltando para o Brasil, mas é bem um caso americano, em vários setores, agora está muito em voga o porteiro eletrônico, não é? O porteiro eletrônico está muito em voga, em muitos edifícios está se adotando o porteiro eletrônico. Pois bem, aí eu digo, é um caso hipotético, mas pode acontecer perfeitamente. Digamos que, no outro dia, no meu prédio foi discutido isso, se decidiu não fazer, mas vários fizeram, o prédio do meu pai, por exemplo, fez. E aí eu estou andando, vou caminhar na beira-mar, no meio do caminho, encontro o seu Manuel. O seu Manuel vai me abordar, ainda bem que ele não está escutando isso aqui, mas é só uma brincadeira, viu, seu Manuel? É só uma hipótese aqui. O seu Manuel é o porteiro do prédio. O seu Manuel, hipoteticamente, me abordaria para me fazer um assalto. Eu digo, seu Manuel, o senhor vai me assaltar, seu Manuel? O que é isso? O senhor trabalhou tantos anos lá. Aí, seu Manuel tem 50 anos. Trabalha lá desde os 25. Aí ele disse, olha, se você colocar o porteiro eletrônico, todos os prédios aqui das vizinhanças, todos os prédios colocaram o porteiro eletrônico. Eu fiquei desempregado, eu preciso ter 3 filhos, ter mulher. Aí eu digo, mas o senhor pode ser, seu Manuel, programador de software. O senhor vai trabalhar com o professor Luciano, programador de software, plataformas aí, as inovações tecnológicas, esse mundo novo, século XXI. Aí ele, o senhor está me gozando? Tenho 30 anos como porteiro, como é que eu vou ser agora programador de software? Não é isso? Então, gente, é isso, o progresso tecnológico, as pessoas falam no modelo, é isso, olha, você perde um emprego numa área que deixou de ser dinâmica e vai para uma área dinâmica. E acontece isso. Só que essa migração não é automática. A força de trabalho não se converte automaticamente. Como é que eu transformo um porteiro em programador de software, Luciano? Como, hein? Então, muita gente fica para trás. Por isso é que tem tanta gente na rua, aqui e nos Estados Unidos. Por isso também, né? O progresso tecnológico, cidades inteiras, gente, que ficam, são verdadeiros desertos. É exatamente triste, porque indústrias que desapareceram, porque é por causa da destruição criativa. Foram muito fortes um dia, foram muito dinâmicas um dia, foram prósperas um dia, só que a competição, a mudança tecnológica, o progresso tecnológico, fez com que aquelas indústrias deixassem de ser competitivas, deixassem de ser relevantes, e o processo de destruição criativa fez com que surgissem novas. É engraçado isso. Outro dia eu estava reparando, a França é muito menos inovadora do que os Estados Unidos, comparando. Se pegar, por exemplo, as 50 maiores empresas da França, acho que 48, eu vi outro dia de estatística, 48, 47, tem mais de 50 anos. Se pegar as 100 maiores empresas americanas, 80 tem menos de 20 anos, 20, 30 anos. Quer dizer, o processo de destruição criativa é muito mais forte, é uma economia muito mais dinâmica, muito mais inovadora. A renda per capita é altíssima, não é? Mas isso é doloroso, é um processo sempre difícil, por isso que é importante o Estado, o papel do Estado, políticas compensatórias, enfim, isso é tema para outro debate, para outras discussões. Pois bem, então, o que é preciso para inovar?
Claro, gente, inovar exige investimentos elevados, isso é fundamental. Então, países que investem muito, que inovam muito, investem muito. Tem papel fundamental da universidade. Até lembrei, professora Ana Carla, um dia da da assinatura do contrato, quando os Estados Unidos ficaram independentes, eles já tinham dezenas de universidades. Dezenas de universidades. O Brasil não tinha nenhuma. Tinha umas faculdades. A universidade não tinha nenhuma. Né? Então, quer dizer, para investir, para ter inovação, tem que ter investimento. Investimento em universidade, principalmente, né, que faz pesquisa básica. Fundamental isso. Buscar a fronteira do conhecimento como prioridade, não é só copiar, é fronteira. Né? Isso exige dinheiro. Estimula o espírito empreendedor, claro. O inovador é um empreendedor, por natureza. Né? Se você olhar, é um empreendedor, alguém que quer estar na fronteira, que quer descobrir, muitas vezes movido por interesse mesmo pecuniário, para ganhar dinheiro. Né? Boa parte das inovações, inclusive nos Estados Unidos, é isso, é empreendedor, alguém querendo ganhar dinheiro. Próprio do capitalismo, isso. E criação de ecossistemas favoráveis à inovação. Isso é fundamental. Né? É por isso que isso é tão rico, esse nosso evento aqui, essa parceria dos tribunais de contas com a USP. Né? Hoje se fala muito nisso. Quem quer ir bem hoje, gente, quem está isolado, a tendência é ir muito mal. Quem quer ir bem, atua em rede, né? Atua em cooperação, cria um ecossistema. Não é? Se você não tiver um ecossistema, não adianta um pesquisador, um gênio, dentro de um laboratório, tentando, acho que vai encontrar a solução, vai encontrar novas formas, não vai. O que funciona, já está provado em vários contextos, é um ecossistema, né? Várias pessoas, vários grupos, cooperação, efervescência em vários grupos, vários incentivos sendo dados, um ecossistema favorável para isso acontecer. Não é à toa que a inovação acontece no Vale do Silício. Por que é no Vale do Silício, hein? E não aqui em Fortaleza, e não mesmo em São Paulo. O que é lá? Lá tem um ecossistema, não é? Gente do mundo inteiro vai para lá com todas as condições mais favoráveis possíveis. Então, criar um ecossistema favorável é extremamente importante. Então, incentivos para inovar. O terceiro item da exposição. O setor privado obter vantagem competitiva. Claro, se é uma empresa, então ela quer ter um mercado maior, quer ter mais lucro, né? Quer assegurar o mercado que ela já está. Então, sempre ou quase sempre, no setor privado é fácil encontrar um incentivo. Incentivo para inovar é vantagem competitiva, né? Ter maior produtividade para ter vantagem competitiva, né? Conseguir um mercado, meu market share, ser cada vez maior, mais assegurado. Uma empresa quer ficar de fora, não quer ficar de fora do mercado. Às vezes há aquele problema que, como eu falei há pouco, ela teme o canibalismo da sua própria tecnologia e fica para trás por isso, né? Muitas já testaram, provaram desse sabor amargo. Inventaram uma coisa, mas guardaram, porque não queriam canibalizar a sua tecnologia existente e se deram mal. Mas o fato, incentivo no setor privado é muito fácil. É obter vantagem comparativa, competitiva. O grande problema é, no setor público, o professor Adalberto Fishman fez uma exposição brilhante que falou sobre o modelo weberiano, né, de salários fixos, sistema que tem autoridade, um chefe, né? Falou do FAIOL, tem unidade de comando. Como é que a gente, nesse ambiente, professor Fishman, de salário fixo, de unidade de comando, de autoridade, consegue inovar? Esse é o grande desafio, né? Como a gente consegue inovar nisso? Já que a gente não tem como setor privado, o incentivo óbvio que é ganhar dinheiro, que é ter maior parcela do mercado, né? E o mercado que dá prêmios, né, significativos àqueles que inovam. Né? A gente vê toda hora casos que ficam, né, garotos ficam bilionários, não é isso? Gente muito jovem, bilionária, graças a ter liderado um processo de inovação. Mas no setor público não tem nada disso. Então, como é que a gente inova no setor público sem os incentivos? Como é que a gente consegue criar uma atmosfera, um ecossistema no setor público para inovar? É fácil isso? Primeiro, eu acho que o primeiro desafio no setor público, e é fácil falar e difícil fazer, é não criar desincentivos. Claro que é longe de ser suficiente. Claro que é longe de ser suficiente não criar desincentivos. Mas é condição necessária. O que é criar desincentivo, professor? É exatamente o que a gente vê toda hora, gente. Quem não viu isso, qualquer repartição pública, qualquer lugar, alguém chega com uma ideia nova para o chefe, para a chefe, né? Não dá certo, já tentamos, faz 20 anos que eu faço assim, não é? Aqueles estímulos à inovação, ao novo, a história, a síndrome da Gabriela, é muito forte no setor público, né? Então, criar desincentivos
é o que se cria o tempo inteiro. Ou quem inova, traz uma ideia nova, o doutor Paulo Alcântara ali, que é o nosso chefe do nosso laboratório de inovação, traz uma ideia nova, muitas vezes é mal visto. Puxa, não inventar, gente, eu já aprendi a fazer isso aqui, vou ter que aprender isso, todo o custo de aprendizado, a gente sabe que existe um custo de aprendizado, não inventa, né? Estou satisfeito com isso, meu salário é fixo, como bem lembrou o professor Fishman, no modelo weberiano, então por que eu vou inventar? Então, tem muitos desincentivos, como regra geral, o modelo tradicional, a não inovar, né? Então, retirar esses desincentivos é o primeiro passo. Mas isso é suficiente? Não. Como criar também incentivos? Como criar um ecossistema que favoreça a inovação dentro das instituições públicas? Fácil? Não. Alguns passos podem ser dados. Por exemplo, a gente rodam quase todas as instituições modernas do mundo, contemporâneas do mundo, inclusive o Tribunal de Contas do Ceará, não é, Paulo Alcântara? Tem um laboratório de inovação. Claro que a gente sempre diz assim, gente, olha, laboratório de inovação é muito bonito, mas tem que... É a história do Para Antônio Vieira, que eu vivo citando. Não pode ser só no nome, né? Tem que funcionar. Né? Uma coisa é o pregador, outra coisa é o que prega. Né? Uma coisa é o laboratório de inovação, outra coisa é o que inova de fato, né? Que está acontecendo inovações. Quantas inovações você conseguiu fazer este semestre, este mês, este ano, enfim. Mas o fato é que já existe isso, colocou na agenda, né? Colocou no foco, já é um passo significativo, já é um passo importante. Mas criar um ecossistema, conexão com a universidade. Não adianta, gente. A gente fica só aqui, só entre nós, a gente achar que vai inovar. Talvez tenha alguma coisinha ou outra, mas para a gente inovar, professor Fishman, a gente precisa ter contatos, a gente precisa abrir a cabeça, a gente precisa conhecer outras pessoas, conhecer outras instituições, não é isso? Esse contato que eu estou com vocês aqui, eu tenho certeza que você é mais rico. Quem tem contato com vocês, e vocês também, não é? Esse contato entre instituições, entre pessoas diferentes, de outros lugares, de outras regiões, de outros países, isso faz parte desse ecossistema. Conexão, né? Rede, cooperação, isso é fundamental. Amanhã vamos ter aqui, nesse auditório, a partir de 9 horas, o pessoal da Universidade Federal do Ceará, um dos melhores laboratórios que eu conheço na América Latina, é aqui um laboratório de estradas. Vamos fazer uma parceria com eles. Eu visitei o laboratório, é fantástico, uma efervescência toda hora. O dia que eu estava lá, tinha um professor de Lyon. Então, sabe, o tempo inteiro isso. Isso é fundamental, né? Se você quer ir bem, aliás, um dos segredos do Vale do Silício é esse também, né? Gente das universidades, do MIT, de Harvard, daquelas universidades Caltech, daquelas universidades todas ali, eles reproduzindo, simulando, fazendo um ambiente parecido com aquele, né? Então, ecossistema é fundamental, gente. Inovar sozinho, sem interação, sem rede, sem cooperação, não vai. E outra, que não é fácil falar, que não é fácil fazer na prática, premiar servidores inovadores com reconhecimento público, importante, reconhecer publicamente, né? Às vezes o servidor público ele não vai ter lucros, ele não vai ter como no setor privado, não vai ganhar, tem a patente dele, né, que ele vai ganhar milhões, bilhões às vezes, mas pelo menos um reconhecimento público, né? Que ele inovou, quer dizer, tirou o desincentivo, passou a ter um incentivo. E algum tipo de remuneração diferenciada dentro desse quadro, é possível isso? Quem contribuiu com a inovação, quem melhorou o processo de trabalho, ter uma remuneração diferenciada, né, por incentivo também ser pecuniário, criar esse tipo de ambiente, pensar alguma coisa desse tipo, né? Isso os profissionais de administração pública podem pensar sobre isso, mas eu acho que isso também é relevante do ponto de vista pecuniário, não apenas tirar os desincentivos, mas também criar incentivos específicos, inclusive financeiros. E qual é o papel do controle? Já que estou prometendo, de acordo com o que eu disse ali, estou vendo ali que está dando 8h30. Qual o papel do controle? Primeiro, essa liderança pelo exemplo, fundamental. Ou seja, as pessoas têm que entender, olhar para o Tribunal de Contas, professor Luciano, e entender o Tribunal de Contas como uma instituição inovadora, instituição que toda hora está procurando se reinventar, não é se adaptar. Se não inventa, pelo menos, se não é inovadora, pelo menos ela é afinada, né, com o mundo, com o espírito do tempo. Ela não é avessa às novas tecnologias, né? Então ela está afinada com o mundo. Ela pode não inventar o Big Data, mas ela está utilizando o Big Data. Ela não pode não inventar inteligência artificial, não está desenvolvendo isso, mas ela é uma usuária, né, da tecnologia de ponta. Então isso é importante as pessoas perceberem os tribunais de contas como grandes usuários, pelo menos, e que tem uma cultura de inovação, um laboratório de inovação que estimula isso, que procura ter interação. Eu acho que essa liderança pelo exemplo da administração pública, olhar o Tribunal de Contas, olhar os órgãos de controle, como também inovadores, é muito importante, um pilar importante.
A segunda, acho talvez até mais importante, é eliminar preconceitos contra novos formatos. Também, gente, fácil de falar, difícil de fazer, professor Luciano, professor Fischmann. Em geral, tudo que é novo, nossos auditores aqui, nós mesmos conselheiros, quando estamos examinando, a gente tem que tirar preconceito. Olha, claro que uma coisa é o gestor aventureiro, né? Aquele que fica fazendo gracinha com dinheiro público. Isso não pode ser tolerado, claro, né? Que não faz uma devida análise de risco, que ele não faz devida verificação dos custos e benefícios, é uma coisa, tem que ser. Mas aquele que procura inovar, trazer processos novos, que não estão claramente definidos na lei ainda, então são zonas cinzentas, que é um problema novo. Muitas vezes o tribunal, aquela visão muito, não é que, eu olho lá o manual, o autor morreu em 1990, mas o pessoal está citando até hoje, Eli Lopes Meireles, por exemplo, um autor importantíssimo. Mas, gente, ele compreendia o mundo atual, esse mundo tão rápido, tão veloz, e aí eu vou fundamentar, dizer que está errado aquilo que o gestor fez, o gestor bem intencionado, estava querendo resolver, o Eli Lopes Meireles, sabe? Então, esse olhar, não ser preconceituoso, à primeira vista, não ser preconceituoso, não olhar, achar que está errado, aquilo que não se amolda exatamente o que se fazia antes, exatamente o que estava na lei, esse é um passo importantíssimo para os órgãos de controle. Porque senão os órgãos de controle ficam sendo predadores da inovação. São órgãos que matam a inovação. Eu não vou inovar porque quem inovar amanhã vai ser punido pelo Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas tem que ter esse olhar pró-inovação. Não é pró-aventureiro, não, repito. Mas, na prática, professor, separar o que é aventureiro e o que é inovação não é fácil. Não é falar é fácil, mas na prática a gente... Né? Mas o fato é que ter na cabeça e ter na mente isso, no mapa mental, como se fala hoje, a importância de não ter preconceito contra o novo, então é um papel importante dos órgãos de controle. E, por fim, para concluir mesmo, entender que inovação envolve incerteza, risco, insucesso. Gente, quem inova, quem passou qualquer experiência de inovação, sabe como é que funciona. Erro, acerto. Erro, acerto. Se você achar que é toda vida que você inovar, que você tentar algo novo, você vai sempre acertar, e se você não acertar, o Tribunal de Contas vai punir, aí você não vai tentar nunca. Porque inovação é essencialmente risco. Risco, não tem jeito, é risco. E risco quer dizer sucesso ou insucesso. Às vezes muito mais insucesso do que sucesso. Mas se você não se arriscar, se você não tiver... Por isso que é capital de risco, né? O capital para investimento. Capital de risco. Exatamente isso, porque pode não dar certo. Então, os órgãos de controle têm que ter essa visão que, muitas vezes, os inovadores que estão propondo ideias novas podem não ter sucesso, nem por isso devem ser punidos. Né? É punido se não tiverem tomado os devidos cuidados, né? O que deve ser... O devido cuidado que um bom gestor deve fazer, mas jamais estimular a inovação com uma visão conservadora, excessivamente conservadora e, muitas vezes, até retrógrada, mais até do que conservadora. Então é isso, gente. Basicamente, o que eu queria falar com vocês. Obrigado.